Seja bem-vindo ao Protec Talks, um programa que foi idealizado pela Protectronics, por todo o nosso time, para trazer aí algumas respostas do mercado. Para quem não conhece a Protectronics, a gente está há mais de 10 anos no mercado, somos especialistas em proteções de circuitos eletrônicos, proteções contra variação de calor, variação de temperatura, vibração, umidade, água, solventes, enfim, uma série de intempéries aí que pode ter no sistema eletrônico para que ele continue funcionando. Então, para esse podcast, a gente convidou o Fábio, nosso engenheiro mecânico, o Cláudio, nosso consultor técnico eletrônico, o Alan, nosso comercial, e para quem não me conhece, Samuel, sou sócio fundador, e estou aqui para fazer esse bate-papo e trazer algumas respostas aí para o pessoal. E para começar o bate-papo aqui, eu vou passar para o Alan, que é nosso responsável da área comercial. E aí, Alan, quais são as principais dúvidas que você tem dos clientes? Samuel, venho aqui, trago um pouquinho do que eu encontro aí no mercado, né? E sempre tem lá cada cliente com sua dúvida. Então, resumindo um pouco aqui, trouxe hoje, né? Sempre que a gente está na frente do cliente, a gente escuta: qual é o principal produto para a minha aplicação? Claro, a gente sabe que tem várias questões aí que podem interferir, né? Como a automação tem mudado o cenário hoje na linha de frente na indústria, né? Indústria 4.0, né? Quais são os principais ganhos de qualidade e produtividade que a gente tem, né? Quais são as melhorias que eu tenho utilizando o processo produtivo com a resina e uma máquina adequada, né? E daí em frente tem algumas outras questões aí. Eu acho que a gente pode começar falando aí dessa primeira parte, né? Qual é o principal produto que vai resolver o meu problema hoje, né? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Uma pergunta que não tem uma resposta certa, porque depende muito da necessidade, de onde vai ficar o produto, quais são os intempéries, por exemplo, se ele vai ficar somente numa maresia, ou se não, se ele vai ficar submerso a água, ou submerso a combustível, em área de vibração, com variação de temperatura. Então, a gente costuma desdobrar, né, a avaliação do projeto para que nasça com o produto correto e ele tenha o melhor resultado. Então, é uma pergunta que só tem resposta com um monte de informações aí que aconteceria. Não, perfeito. Então, é para todos os clientes entenderem, né, que o comercial não é chato. Ele precisa, sim, saber qual é a sua aplicação, qual é o equipamento que você vai utilizar, aonde você vai utilizar, por que você vai utilizar, e daí sim a gente consegue trazer a melhor solução aí para sua demanda, né? Exatamente, é isso aí. Não, perfeito. Resumindo, é isso aí. Resumindo aí, não fiquem Tenham paciência. Tenham paciência com o comercial. A gente que acaba, internamente mesmo, a gente acaba entrando em conflito, porque a gente precisa de muita informação, e se essa informação não vem do comercial, a gente acaba tendo que indicar talvez não o melhor produto, talvez não o melhor processo. Então a gente realmente precisa de desdobramento aí das ideias, aí, das informações. Não, aproveitando o gancho, né, tem uma outra questão, né? Quando o cliente já tem ali o produto definido, já tem todo o processo dele, né? Vamos para a máquina, né? Então ele chega lá, mas por que eu tenho que passar todo o meu processo? Por que eu tenho que saber isso? Por que eu tenho que aguardar um protótipo, né? Aí a gente pode falar um pouquinho mais de projeto aí com o Fábio, aí com a parte das máquinas. Fábio, o porquê que a gente tem que ter todas essas informações? Tudo bem, Alan? É que, além de responder essas suas questões técnicas, eu preciso entender todo o processo, onde que será essa aplicação, qual é a produção dele, a demanda, para a gente fazer algo o mais produtivo possível para atender as necessidades desse cliente. Então, o molde pode ter variações de uma cavidade a inúmeras. A demanda que vai interferir nesse processo de quantidade de cavidades, algo desse tipo. E a máquina a ser utilizada, se for um LPMS, se for um outro tipo de
uma resina comum. Temos várias linhas, né, de máquinas que podendo ser usada hoje nessa... Mas o primeiro passo, eu acho que o Fábio, para completar o Fábio aqui, o primeiro passo seria a gente fazer essa avaliação técnica, né? Olhar o formato, o que o cliente quer e o que ele poderia alterar, né? Algumas sugestões aí que o Fábio sempre faz. Então, por exemplo, se a gente recebe um desenho, um projeto, um CAD, um desenho 3D aí, o Fábio consegue abrir, analisar e falar, olha, nesse caso aqui é melhor a gente fazer uma alteração na eletrônica para que tenha abertura para a resina fluir. Então, essa pré-avaliação é muito importante que o Fábio faz, é muito importante para que a gente já comece a direcionar e saber se é possível. De repente, o cliente já é um produto que ele já consome, que já está na linha de produção dele, é muito mais difícil dele mudar, dele fazer alguma alteração de eletrônica, ou então isso aí vem para uma ideia para o próximo projeto que ele for desenvolver. Então, eu acho que o primeiro passo dessa avaliação é uma parte muito importante aí que se passa, né, Fábio? Sim, tem várias questões a ser seguida para determinar o processo. E acredite-me, mais de 99% das vezes a gente solicita, a gente deseja que faça alguma alteração para custar mais barato, para ser mais simples, para ser mais repetitivo, né? Para o processo ser melhor, né? Para ser mais produtivo. Mas nem sempre, nem todas as vezes a gente consegue as mudanças que a gente precisa. Por conta de tamanho, né? Exato. E a gente também pede a contrapeça, onde vai, para a gente ver o que pode ser feito, alterado, para não dificultar muito mais a engenharia de produto que ele já perdeu aquele tempo produzindo. Então a gente já procura entender exatamente de um todo, entende? Onde vai, qual que é o funcionamento em geral. Assim. Então não é só a questão de um projeto novo, né? Você faz a engenharia reversa ali para poder entender todo o processo, entender o produto que está sendo aplicado, aonde está sendo aplicado, o porquê, e daí surgem as questões. Redução de custo, Exato. redução de tempo e tudo mais aí que a gente vai chegar lá no ponto final, né? Um produto com qualidade, um produto mais resistente, uma boa fluidez na sua produção, e eu acredito que é isso que todo mundo busca hoje, que o cliente está buscando no mercado, né? E nem sempre, né? O cliente tem todo esse potencial aí para dispensar num grande projeto, né? Hoje nós trabalhamos aí, uma outra coisa que eu sempre ouço também no mercado né? Nós temos aqui um valor baixo para investimento, né? E acho que o Samuel pode falar bastante aí na parte de automação, né? Essa questão de custo e valores, né? A Protectronics atende desde um cliente ali, vamos dizer, pequeno para médio, até uma grande empresa, é isso mesmo? Boa questão. Eu vou até pedir uma ajuda também para o Cláudio, para complementar o que eu vou falar, mas eu vou falar desde o comecinho lá, qual foi a ideia. Então, é uma demanda reprimida que a gente já tem notado no mercado há muito tempo, né, sobre o estilo do mercado brasileiro. Então, a maioria das vezes são empresas muito pequenas ali, que trabalham meia dúzia de funcionários, 10 funcionários, sempre tem calha nisso, e acaba que esse pessoal ficava inviabilizado de ter uma automação por conta de custo, né? Então, você vai comprar um equipamento aí dos players de quem está no mercado, são equipamentos caríssimos que demorariam anos e anos para se pagar. Então, junto com o Cláudio, com o Fábio aí, a gente desenvolveu alguns métodos, alguns equipamentos aí de mais baixo custo, para que a gente possa ceder, ou alugar, ou ceder em comodato para os clientes, para que eles melhorem também, tornem o processo deles mais repetitivo, mais competitivo e mais barato. Então, desde o conceito, o Cláudio pode me ajudar a falar dos conceitos, dos tipos de automação. Como você falou, desde uma empresa pequena aí que vai usar, sei lá, 500 gramas por dia, até uma automação que a gente fez recente aí de um robô de 1 metro por 1 metro, para ficar aplicando automaticamente. Então, o cara vai lá, só engata lá o carrinho, com as peças, ele vai lá. Vai colocando a resina diretamente em cada ponto.
Exato. Então, eu acho que desde o começo, né, quando a gente começou a fazer esse projeto, que você foi lá, visitou o cliente para entender dele também, qual que era a área que a gente tinha trabalhado, né? Sim. E eu acho que o importante também é que a resina tem a resina termoplástica, né? Termofixa, e monocomponente e bicomponente, né? Então, resinas que secam ao ar, né? Outros precisam de calor, tem vários tipos de resina. Mas, principalmente a bicomponente, você tem às vezes que misturar partes diferentes, tipo 70 de uma resina para 100 da outra. E a resina, a hora que você mistura as duas, acontece que ela tem um tempo para ser utilizada. Depois de alguns minutos ela começa a endurecer. E começou a endurecer, já não dá para aproveitar. Então, manualmente, isso fica bem complicado, né? Porque você tem que misturar os dois, pesando ou por volume, misturar na mão ou com uma batedeira ou com alguma coisa e começar a utilizar. Aquele batedor, você já não consegue utilizar na próxima. O recipiente, seja um copo descartável, alguma coisa, também não vai conseguir usar de novo. E o que sobrou de resina também vai tudo embora. Então entra a máquina resolvendo esse problema, que a máquina te dosa com precisão a proporção das resinas e a quantidade também, né? Tanto a proporção quanto a quantidade. Você coloca lá tantas gramas e meia, ela vai te fornecer tantas gramas e meia com repetitividade, né? Então, o que a máquina garante? Que os produtos são sempre iguais, com a resina sempre bem misturadas garantindo uma melhor qualidade do produto final, né? Porque você vai ter produtos sempre iguais. Perfeito. Exatamente. Acho que deu para entender. Acho que o principal ponto aí, então, é ter um baixo custo com uma excelente qualidade do Então, no produto. final, a máquina acaba se pagando até antes do que você previamente vai calcular, porque você vai ter menos desperdício, você vai ter mais produtividade. Aquilo que de repente era um gargalo na tua produção deixa de ser, você consegue aumentar a tua produção. E um outro ponto muito importante é falar da questão ambiental. Acaba que você está diminuindo a quantidade de resíduos da sua empresa. Então você tem as melhorias vão além do que é calculável, né, do que de economia. Elas vão estar ali na questão do meio ambiente também. Para quem as maiorias das empresas se preocupam, né, com o meio ambiente, então isso está diretamente relacionado. Não, perfeito. Uma outra questão que a gente sempre está ouvindo, né? Você está prospectando um cliente. Mas aqui eu não utilizo nada. Aqui eu não utilizo nada de químicos, né? Porque nós entramos ali pela questão química, né? Qual o produto químico? Não. Eu trabalho com eletrônico, eu não trabalho com nada de químico. Então, para vocês que são especialistas da área, né? Aonde nós podemos... quais setores nós podemos atender, né? Acho que seria legal nós informarmos aí todas as empresas que nós conseguimos atender hoje. Se todas nós conseguimos utilizar resinas, todas nós conseguimos utilizar uma máquina. Redução de custo, que hoje acho que é a palavra do mercado, né? Aí a indústria 4.0 aí está querendo máquinas para trabalhar com máquinas, né? Feitas pelo ser humano. Muito bom, muito bom. É uma dúvida complexa, porque assim, de uma certa forma, o nosso produto vai custar mais caro ser aplicado. Então você vai ter um processo a mais, um produto a mais na lista de materiais do seu produto, né? E isso vai te custar. Mas em contrapartida, é ele que vai manter o produto funcionando dentro do prazo de garantia e ter uma qualidade no funcionamento. Então a gente pode pegar, por exemplo, aí o agronegócio aí, as máquinas agrícolas que tem uma série de sensores, tipo circuitos eletrônicos. Hoje está ficando muito mais moderno, né? As máquinas agrícolas, se ela parar pelo funcionamento de um circuito eletrônico ou de qualquer um sensorzinho desse, o custo dela parado de uma hora é quase o custo astronômico, assim, de 1 milhão de sensores, né? São custos astronômicos. Então, vale muito mais a pena gastar energia e desenvolver um sistema robusto para esse sistema, para os sensores, para as eletrônicas, do que você correr o risco da máquina agrícola parar por conta do mau funcionamento dessas peças. Mas isso, eu dei um exemplo aí do agronegócio, mas isso se estende para vários outros mercados. Agora,
por exemplo, você vai falar de brinquedo, né? Ah, fala, não, vou proteger um brinquedinho aqui, porque que você compra lá na Santa Efigênia, lá na Praça da Sé, um grau de brinquedo. Um negócio que não serve... Que se quebrar, o pessoal vai somente jogar fora. Não envolve segurança, não envolve produtividade, não envolve nada. Então é um nicho de mercado mais complexo da gente atuar. Então a gente vai atuar muito mais onde tem alguma coisa impedindo, que pode impedir o funcionamento e que realmente a qualidade aí seja necessário. Não sei se vocês têm mais algum exemplo, alguma coisa de mercado aí. Acho que iluminação... Eu acho que esses foram 2 pontos, assim, né? E depois tem vários outros. Mas ali é um exemplo, né? Em redução de custo e aonde nós podemos trabalhar, né? O produto, ele serve para todas as áreas, todas as frentes, vamos dizer assim, então. Só que daí vai mais para a questão de custo, tem ou não, no agronegócio. Às vezes você pergunta para uma pessoa, ela fala assim, mas o agro com produto químico, né? Ele tem ali a proteção do equipamento, né? Então, não é só o produto final lá. É que o agro vem ali, então eu estou jogando um produto químico ali na minha plantação, alguma coisa. Não é isso. Ele faz toda a proteção para você ter um bom funcionamento e você acabar reduzindo aí o custo, né, do manejo no agro e uma redução de custo lá na frente depois. Uma produção com maior qualidade, mais ágil. Então, é essa questão, né? Aí, depois nós temos aí também os setores, né, de iluminação, setor automobilístico. Eu acho que essas áreas também, eles entram todas aí junto. O produto nem está tão longe da gente assim, porque a gente fica pensando, então é usado nas máquinas do agronegócio, é usado em embarcações que tem problema de maresia e tal. Mas não, a máquina de lavar da gente tem a placa de circuito, ela é protegida com resina e está ali na nossa lavanderia, né? Que ela tem problema de umidade, vibração, tanta coisa. Então, é uma coisa que está perto da gente, não é coisa complexa. Exatamente, porque a dona de casa lava a máquina de lavar roupa, né? Então ela pega e joga água lá. Exatamente. Então acaba... E ali a plaquinha está protegida com resina. Se não tiver, ela ia parar o funcionamento da eletrônica por conta... Um display de elevador com resina para proteção. O elevador, imagina o elevador parar de funcionar porque alguém espirrou, né, do lado dos controles, né? Tem um elevador ou criança que vai lá e joga água. Então, tem sistemas... como eu te falei, tem grau de consumo, por exemplo, de consumo. Você vai comprar um celular barato ali sei lá, qualquer uma marca, eu não vou nem falar o nome de marca, mas... se cair dentro d'água dá um problema. Aí você pega uma marca aí que você paga alguns milhares a mais, mas você sabe que o negócio vai cair dentro d'água, vai funcionar e vai continuar funcionando. Então tem público para tudo. Então tem coisas que eu falo para vocês que poderia... se uma dessas empresas aí de agronegócio, por exemplo, deixar de proteger o circuito eletrônico dele, provavelmente ia funcionar poucas horas, talvez alguns dias no campo, né, de funcionamento. Então, não seria... Pode ser barato, pode custar barato, mas não seria um negócio com reliability, com confiabilidade, né? Com muita confiabilidade de funcionamento para longo prazo. É mais ou menos isso que a gente... Bem aí que a gente atua, né? Eu gosto de seguir bastante um exemplo que eu não fazia ideia e existe em silagens no agro, o que detecta o nível de quantidade de material dentro daquele silo. Imagina o pó que seria lá dentro. Bem hostil, né? É um ambiente completamente hostil. E essa resina consegue proteger. Então muito coisa amplo. Nada aí mesmo da empresa tem várias assim, umas coisas bem inusitadas, né? Então a gente pega desde balanças lá que teve problema por conta de barata, né? Imagina balança de açougue, tá ali um monte de animal, fezes de pequenos animais que tá ali, se infiltra, urina, né? De insetos que acaba danificando. Então a gente... Ou até mesmo de balanças para pesar gado, né? Imagina com hostil que é, o negócio vibrando ali e tal. Umas balanças aqui a gente fez recentemente para pesagem de trem, de vagão de trem em movimento. Então tem uma série de aplicações aí. E como eu te falei, é para manter o funcionamento dele a longo prazo. Quando a gente está vendo aqui o ar-condicionado, mas o ar-condicionado também
ele requer aí uma proteção, de algum nível de proteção contra a umidade, contra as gotas de água que caem, enfim. Me lembrei agora de uma coisa. Uma placa que não tem proteção é a placa do portão automático. Eles acabam... Né? Eles não põem proteção porque eles vendem mais. E as lagartixas são os interventores que vão lá, curto-circuitam a placa, queima a placa, você tem que trocar e comprar outra sem proteção. É como eu te falei, o custo isso impacta diretamente no custo. E aí você tem lá 10 caras no mercado, que um deles faz, e aí o custo do produto dele vai ser mais alto no mercado, mas vai... E o público brasileiro, eu não sei se vocês percebem isso, mas em geral, uma classe C, a massa mesmo da população, ela é orientada a preço. Então ela vai comprar ali o que é barato. Ela não vai comprar, mesmo se tiver lá nas especificações lá. Agora não, quando a gente está no nível industrial ou de conhecido aí, de agronegócio, o cara sabe, se ele parar uma hora do funcionamento da máquina, cara, é astronômico o prejuízo. É muito alto. Muitas vezes, fabricante de celular, eu lembro que a gente teve problema com... se uma fábrica de celular parar por mau funcionamento de uma máquina, por exemplo, eu lembro que, vou falar de 15 anos atrás, era 2 celulares por segundo que saía. Parou uma máquina, cara, imagina o prejuízo que não é isso. Então, essa questão de confiabilidade que a gente busca oferecer para os clientes, aí, essa ideia, essa engenharia mais robusta, né? Não, perfeito. Então aí a gente pode falar então que toda a parte, tanto de produtos quanto a parte de maquinário, nós temos a parte de certificação, parte de segurança, né? Porque quando você fala em produtos químicos ali, hoje o que a gente precisa ter ali em parte de certificação, o que nós precisamos ter, o que nós precisamos fornecer para os clientes ali hoje, né? Não só o produto em si, mas em questão de certificação, para ele ficar tranquilo com o que ele está utilizando aí, porque hoje tem muito a ver tudo ao meio ambiente, a proteção, né? Então, nessa questão hoje, o que nós podemos fornecer hoje aí para os clientes? Bom, a empresa ela é certificada ISO 9001, mas dos produtos, todos eles são de grau eletrônico, então todos os testes de rigidez elétrica, resistência, de tudo que precisa para a indústria eletrônica, até mesmo muitos casos aí de flamabilidade, né, dele não propagar chama de ULV0. Então, são alguns níveis de resina e, mais uma vez, depende muito da aplicação. Se o cara está usando numa iluminação, por exemplo, ele vai estar protegendo contra a variação de temperatura, não somente contra água, né, ou gases, mas contrapartida uma embarcação vai estar lá com um sensor que está protegido contra para maresia, para água, contato, esguicho de água salina, né? Então, são proteções diferentes, são requisitos diferentes, são certificações diferentes. Mas na maioria deles a gente tem até produto para a indústria militar, tá? A aeronáutica militar. Então, que imagina o nosso portfólio. É muito grande. E hoje podemos falar, então, com segurança que nós conseguimos atender com qualidade todos os setores, né? Com certeza. Todo setor hoje, tudo é eletrônico, né? Todo hoje é setor e todo tamanho, qualquer tamanho de cliente. Hoje a gente está habilitado. Por ser uma empresa enxuta, né? Então aí os meninos aqui, a galera aí, a gente sempre vai estar junto, vai nos clientes, tenta entender aí essa real necessidade e trazer, desenvolvendo aí. Com relação à segurança, até iluminação de piscina, né? Que a lâmpada fica ali, o LED fica lá submerso e a resina protege tanto o circuito da umidade quanto o banhista ali, para não tomar choque. Tomou um choquinho. Pois é. Então a gente protege realmente contra risco de choque, né? Em painéis, mas vai bastante amplo. Aproveitando essa parte, né? Hoje quais são as principais
barreiras técnicas e operacionais que a gente tem aí dentro da Protectronics, encontra junto com os clientes? Quais são essas barreiras hoje que a gente... Hoje eu chamo um probleminha do tempo. Hoje eu acho que a gente acaba tendo... A gente quer desenvolver, trazer... Muitas ideias, né? Mas tem muita ideia. Muita ideia anotada que não dá para desenvolver por e a gente não consegue acompanhar as necessidades. Então, se a gente está... Acho que o Brasil também, a gente tem uma certa dificuldade do que eu falo, de peças, assim, por exemplo, a gente quer, todo nos Estados Unidos eu quero comprar um alicate especial para uma certa coisa, rapidamente eu consigo, aqui não, aqui eu tenho que, de repente, importar, ter que fazer alguma coisa especial, então a gente tem pouca oferta de material, né, então a gente teve que desenvolver o Cláudio aí, o Fábio comprova que a gente teve que desenvolver nosso próprio sistema de propulsão de resina, nossas próprias bombas aí, para conseguir atuar no mercado, porque até então a gente só teria que importar, e aí importar tem 1 milhão de tamanhos diferentes, 1 milhão de jeitos diferentes, então é muito complicado desenvolver. Então a gente desenvolveu nossos próprios sistemas de propulsão aí para deter, para conseguir agilizar um pouco mais aí esse processo. Eu queria complementar ainda que 90% para mais é nacional. Nós produzimos praticamente todo. Assim, importamos só algumas coisinhas, né, que é de sistema mesmo, né? O que realmente o que não dá. Ou que a gente não acha, ou que é muito caro ter no Brasil, mas a gente tenta cada vez mais. Eu sou a favor de crescer a indústria nacional. A gente até... Toda a parte de desenvolvimento, o Claudião aí, a gente estudando, voltamos a estudar aí CLP, até uns sensores mais modernos, mas tudo que a gente pode comprar e ter no Brasil, a gente acaba... Agora tem coisas que chega a ser nível de absurdo de comparação, né? Então a gente, por exemplo, se a gente fosse usar aí alguns controles que só tem no Brasil, provavelmente o nosso custo cresceria 10 vezes, e aí a gente acaba não sendo, nem competitivo, a gente acabaria não atendendo todo o público que a gente quer atender, de atender aqueles clientes realmente que fazem, que não tem recursos mesmo, que são pequenos ali, que trabalha, que sai o proprietário mais o filho entendeu? Então essa é a realidade da indústria do Brasil. Hoje a indústria do Brasil a gente tem aí os extremos também. A gente tem do outro lado aí grandes empresas aí, algumas até com centro de desenvolvimento no Brasil, isso é muito legal. A gente tem participado de lá de Campinas, que é uma indústria muito grande, que tem recurso, então a gente acaba tendo os dois extremos. Então e aí a gente quer ter solução para todos eles, para atender bem todos os... Então, mais uma vez falando, né, a importância de saber que a Protectronics é para todos, né, e com a qualidade, que é para o classe A, é para o classe B, é para o classe C, se é que assim, né, o cliente próprio se denomina, né, porque tem alguns clientes que ele chega e ele fala, eu sou um B, eu sou um A, sou pequenininho, mas acaba que para a gente ele é um cliente, para nós ele é o A mais da mesma forma que algum outro cliente maior, né? É que a gente sabe, quanto mais recurso, né? Então o cliente ele vai querer uma coisa mais sofisticada e não porque você não se denomina como um cliente A, você não vai ter qualidade, né? Aí que a gente vê, né? A importância da qualificação técnica, né? Que nós temos interno, né? Hoje... Podemos dizer também que as máquinas que a gente está desenvolvendo não deve nada para as importadas, as similares importadas, né? De maneira nenhuma. Na verdade, nacional hoje a gente tem poucos players, poucos que fabricam, mas as nossas máquinas aí, nosso desenvolvimento, nossa ideia foi bem legal e não perde nada para nenhuma importada, não, de grandes marcas, inclusive. Então, Claudião quebrou a cabeça ali para trazer o Fabião ali nas máquinas ali. Então, na parte de equipamentos, hoje a gente pode falar aí que está em desenvolvimento. Somos uns jovens, né? Somos jovens ainda, né? Estamos
Ainda eu acho que um dos problemas é hoje a nossa capacidade produtiva, né? Capacidade produtiva. Cara, nossa. a gente tem algumas máquinas, a gente tem um centro de usinagem, a gente tem... Mas, por exemplo, tem uma máquina lá que... Quanto tempo demora uma máquina daquela para cortar uma bomba de engrenagem? Quanto tempo demora uma fio para cortar? É um processo de usar fio, ele é bastante demorado, apesar de que nós temos uma ferramentaria completa. Vale lembrar isso, que dificilmente podemos usinar para pedir terceiros fazer o nosso serviço. Nós temos essa capacidade hoje dentro da empresa. Isso é muito bom para a Protectronics. Então, mas uma bomba para mim construir dentro da empresa hoje demoraria aí uma semana, só para você ter uma ideia de... É porque a máquina é demorada, ela corta 1 milímetro, ela demora quanto tempo para cortar 1 milímetro? São processos que não adianta. 20 milímetros por minuto. Se eu botar num terceiro, se eu botar... Esquece, não vai fazer mais rápido, entendeu? Então não vai ser isso que vai modificar. Só voltando um pouquinho, a meta de atendimento também, desde a pessoa que faz o chaveirinho lá com resina na garagem dele, até uma usina eólica, uma torre de captação de energia. Então, é bem... o nosso equipamento é versátil o suficiente para atender esse mercado. De repente, o cara que fabrica lá chaveirinho, qualquer coisa de resina, o equipamento estaria apto. Não é uma coisa que a gente vai direto... Não no momento, né? Falar assim, não, vamos sair para o Alan sair vendendo o equipamento para essa automação. Mas eu acho que calha de no futuro isso vir o desdobramento desse estudo, desse investimento que a gente vem fazendo, cair para outros mercados. Hoje mesmo o Cláudio comentou do sistema que a gente usa para fazer homogenização de resina, para estender isso para cosmético, né? Para cosmético, alimentação. Farmacêutica até. E eu falei, Cláudio, eu acho que até serve, porque o equipamento é basicamente o mesmo, né? Um homogeneizador, né? Um emulsificador. Mas é uma indústria que eu não domino, e dificilmente eu vou criar vendedor ou ter, né, um time comercial para atender. Só se... Claro, se começar a vir demanda organicamente, né, que isso pode acontecer, né, de vir uma demanda orgânica, e aí sim a gente começa a pensar e preparar um pessoal, mas... Pessoal, só para falar de que equipamento que está sendo falado, a resina tem carga, né, carga mineral, e decanta, né? Que são mais pesadas que a resina. Esse é o equipamento que a gente fez para agitar, para ela homogeneizar novamente, né? Isso daí pode ser usado na indústria cosmética. E também que eu pouco vejo no Brasil, não tem isso no Brasil. E a gente acabou pegando uns modelos importados, melhoramos muito. Hoje a gente tem um sistema totalmente automático. Nossa, os clientes estão sorrindo todinho, porque a gente criou um negócio muito barato, né, muito simples, e que faz todo o processo lá. Eles não precisam quase nem tocar, nem botar a mão, né? Só deixar o ciclo... Você olha, parece uma batedeira, mas tem tecladinho para você programar tempo, velocidade, ela toda automática. Né? A gente estava com dificuldade ou dificuldade não só de encontrar, mas talvez de custar caro, né? Os discos de fazer homogenização de caules. E aí o Fábio desenvolveu lá nas máquinas lá uma maneira de cortar e dobrar eles na maneira o aço inox, né, para produzir. Então hoje a gente mesmo produz nossos próprios homogeneizadores aí, a gente só não produz o motor, né, mas mas eu acho que isso daí tudo, resumindo, acho que é legal a gente falar hoje então que a solução, né, ela vai de ponta a ponta dentro da Protectronics, desde um projeto, né, uma alteração de projeto, né, trabalhar junto com o cliente, junto com a engenharia do cliente, né, para uma alteração de projeto, entendimentos, né? E o produto final que vai ser aplicado lá na frente, né? Hoje nós temos aí a questão de operador, né? Todo mundo fala, né? Com automação, com tudo. Vou perder meu emprego, né? Mas eu acho que a hora que ele vê que ele não está fazendo um esforço repetitivo ali, eu acho que ele não está tendo mais a dor nas costas de abaixar para ficar batendo uma resina, né? Que é o caso aí. É um equipamento simples, é um equipamento que a gente foi desenvolver. O custo é baixo, né? Ele fala, então não vou perder meu trabalho. Não, nada disso, né? Ele só vai te auxiliar mais, né? Eu acho que... Não, mas isso não é no caso só da Protectronics. Eu
trabalho com automação já há muitas décadas. Não vamos entrar nos detalhes. Alguns dias. E é sempre assim, a automação ela entra onde tem um gargalo na produção. A produção não consegue passar dali, então tem um monte de gente fazendo a mesma operação, cada um faz de um jeito, não sai tudo igual. E você chega e fala assim, bom, vou automatizar esse ponto da produção. Dá a impressão que vai mandar um monte de gente embora. Não, você vai conseguir produzir mais. Porque de repente alocar uma pessoa em outra atividade, mas não que assim, diretamente... Não, assim, das máquinas que eu fiz, assim, acho que nenhuma deu dispensa de funcionário. Muito pelo contrário. Você começa a produzir mais, você tem que embalar mais, você tem que... Todos os outros processos, você tem que acompanhar a produção da máquina. E acaba gerando novos empregos. E é isso aí. Diferente de uma automobilística, que eles fazem automação, já praticamente não existe mais mão de obra dentro da produção de que é o tal da indústria 4.0. Que a gente isso vem sim causa demissões, mas na pequena automação, não. Eu acho que ainda vai além, né? Porque ali o pessoal de chão de fábrica mesmo ali, talvez acaba sofrendo um pouco mais, mas isso é a tendência. Por isso que a gente hoje tem... todo mundo consegue comprar um carro, todo mundo consegue comprar um celular, porque virou uma coisa produtiva. Se fosse artesanal como anos atrás, não dava, ninguém ia ter, a gente já estaria andando ainda. Então, é o que vem para o bem, e eu acho que o que está de errado que são as pessoas que não acabam não acompanhando. Então, tem que ter um cara lá que... o cara... que está na produção ali, fica, de repente, fazer um curso, estudar como funciona, como programar, se qualificar para acompanhar a evolução, né? Porque não tem como a gente voltar, talvez, né, algum dia, mas regredir, né, dar um passo para trás para dar mais emprego. Não sei como que... Mas como o Cláudio comentou, né, na parte comercial, depois que você vende o produto, você chega lá, você fala para o cliente, eu tenho aqui uma máquina que vai te ajudar, né? Nós temos lá aplicadores bem simples aí, aplicador de produto monocomponente, né? Às vezes é uma pistola que vai ali, bem simples, ou é um tubo que vai auxiliar ele ali, vai ajudar ele a produzir mais, né? Isso é uma automação. Isso é uma automação. Então, um cara que fazia esforço mecânico ali com a mão, de repente usar apenas um clique, né, para liberar ar, então já é um primeiro passo da automação. E a gente está em todas essas etapas, né? Então, desde um equipamento simplesinho, talvez manual, né, que é para um cara que vai... A gente fez recente aí um cara que precisava de atuar em campo. O cara não tem como levar um equipamento em campo, né? Então, a gente desenvolveu sistemas de aplicação pequeno, que o cara consegue levar dentro da maleta, dentro da ferramenta para fazer manutenção de negócio de posto de combustível. Então ele tinha que... A gente teve que desenvolver um aplicador, uma coisa específica para ele. Isso é bem legal, é interessante, né, a gente falar. E até mesmo, né, o Samuel fala, nós ainda temos uma capacidade pequena, né, de produção. Claro, né, temos tudo dentro da Protectronics, né. Mas quando você chega para um cliente, chega lá, sou da parte comercial aqui, vim entender hoje como é seu processo, queria ajudar vocês. Aí todo mundo vem com aquela, será que não dá para fazer isso? Será que não dá para fazer aquilo, né? O primeiro pensamento dele é esse, né? Será que não dá para fazer isso? E esse eu acho que é o principal ponto nosso, né? Agregar aí o equipamento junto ao produto e entregar a melhor qualidade, porque todo mundo quer chegar e falar assim, não, obrigado, nossa, a produção aumentou, né? Até quem está na linha ali, ele quer ganhar o PLR dele lá na frente, né? Então, e isso tudo auxilia, né? Eu acho que isso é bem importante para nós aí saber, né? E em questão, né? Comentamos aí máquinas que vieram de fora ou não, né? O que a gente está trazendo de novo aí do mercado internacional hoje dentro da Protectronics? O que nós conseguimos evoluir aí, tanto dentro de produtos quanto dentro de máquinas? Acho que que a gente tem estudado bastante aí são alguns sistemas para fazer melhor automação. Então, para ter maior controle e usar menos ainda o humano, né? Então, usar menos no bom sentido, porque para errar menos, né? Para ter lá... Então, a gente vem estudando robôs de 5, 6 eixos. O Cláudio aí que
tá quebrando a cabeça lá para projetar, porque é tudo customizado. Então, customizável e como que a gente falou hoje, que vai modular, né? Então, então, a gente vai estar criando módulos dentro, já preparando para os próximos. Então, o que a gente está pensando e quebrando a cabeça muito é criar um shape único, né? Um modelo único para que a gente vai acoplando, modulando, né? Os acessórios, né? Umas coisas aí. Uma coisa importante também é que nos nossos equipamentos a gente tem como dar assistência. Se você importa um equipamento desse e ele te dá um problema, você não tem a quem recorrer. E se precisar importar uma peça de reposição, tempo e dinheiro, né? Exato. E não existe assim distribuidores que dão assistência técnica, né? Você tem que importar a máquina e tá ali na tua produção, deu problema, você tem que achar alguém que consiga entender para saber o que tem que fazer. Exatamente. O que vai ter que importar, que componente vai ter que importar. Dar manutenção, né? O pessoal até pode dar primeiro, acho que é isso aqui, mas aí vai, importa, demora um tempão, chega, troca, opa, não era isso. Então, não tem uma pessoa especialista, né? Se você importar, se as empresas importam, né? Hoje, nosso maior concorrente seria quem importa, né? Quem seria... não sei se isso aí responde ou complementa, ou se tem alguma coisa mais que você comentou aí dessa última questão. Não, essa última questão seria os equipamentos mesmo. Então, é isso que nós comentamos, né? Acho que trazer a novidade, né, de fora. A gente está acoplando agora um robô, um braço robótico um cobot, né, que chama, né? Que é um braço colaborativo que chama. Então, ele é um cara... que a gente vai programar ele tem 6 articulações. Então, se ele quiser vir aqui e passar a resina aqui por trás, assim, ele tem capacidade. Você programa ele e ele é um braço auxiliar. A gente está até tentando evoluir aí para ter sensor óptico, sensor de reconhecimento de tamanho, de posição. Então, a gente tem... A ideia tem várias, né, Cláudio? Agora... Tem que combinar também com a mecânica ali para saber se vai tudo encaixar no negócio e fluir. Mas a gente fez protótipos ali de equipamentos que reconhecem formato, posição e vai lá e só deposita. Então, você bota esse copo aqui, nessa posição, ou aqui, ele vai lá e enche com o tanto que ele foi programado, que você ensinou ele. Você ensina ele. Você consegue colocar, inclusive, produtos diferentes. Produtos diferentes. Ele vai pôr a quantidade certa em cada um e ele esteja onde estiver. Não importa onde estiver, onde você colocar, ele vai reconhecer que ele está lá e ele vai ir. Então, esse copo, 200 ml nesse copo, essa jarra aqui vem 1 litro. Então, onde você botar lá, ele vai lá sozinho. Então, imagina você está numa produção que vem passando uma esteira, a esteira vai jogando aquele monte de produto ali, cada um numa posição. Então, se você tiver alguma inteligência que reconheça onde está e como está, ele vai lá e sozinho. Então, você vai aprimorando sua indústria 4.0, né? Você vai melhorando aí a cada dia. Né? Vai melhoria criando, contínua. Vai melhorando e vai criando... como falo, evitando falhas, né? Repetibilidade primeiro. Então, o equipamento que a gente ele vai dosar lá a quantidade. Você botou para 5 ml, 10 ml, 20 ml, qualquer quantidade, ele vai entregar exatamente aquilo. Só que ainda, na versão mais simples, que seria, ainda tem o erro do humano, né? Então, o cara vai lá, ele tem que botar aqui para dosar, ele coloca aqui do lado. Porra, aí vai... Então, acaba... existe a possibilidade de falha humana. Quando você bota... um robô com eixos, né? Ele vai lá e ele não erra, ele vai lá e acerta. Mas ainda ele não é capaz de tudo. Ele não, por exemplo, o humano, se ele quiser vir aqui e passar por debaixo aqui, ele vai, né? Ele consegue. Mas um robô com 3 articulações, não. Mas se ele tiver 6 articulações, que é isso que a gente está trabalhando agora, ele pode vir aqui e fazer toda a volta. Então, são muitas variações que de repente nem todos os clientes vão precisar, vão utilizar. Mas a gente quer estar preparado, porque se tiver necessidade... Se tiver necessidade, pode contar com a gente, né? Porque mesmo que não tenha hoje, ela está em desenvolvimento, né? E nas máquinas hoje, né? O que nós podemos falar aí que nós temos hoje aí de mais usual no mercado, mais máquinas no mercado hoje, né? Por mais que são pouco tempo no mercado com as máquinas, né? Porque as máquinas...
até para a gente entender, né? Elas vieram para auxiliar no processo junto com as resinas. Faz 2 anos que a gente começou a estudar, desenvolver protótipos, questões nesse segmento de máquinas. Então faz 2 anos que a gente está e não colocamos no mercado ainda. O máximo que a gente fez foi colocar em alguns clientes ali que estão próximos da gente para testar, né, a robustez dela num processo produtivo. Então a gente tem algumas aí espalhadas aqui na região, até mesmo em outros estados, em alguns clientes que já usam nossos produtos, e a gente foi lá para testar a robustez, a confiabilidade, a repetibilidade dela. E já fizemos muitas melhorias e agora a gente se sente maduro e falar que não, agora estamos na hora de a gente começar a divulgar, de estudar, de explorar um pouco mais o mercado e ajudar mais, né, quem está no mercado. E já está nascendo o primeiro lote para jogar no mercado. Cara, só precisamos de dias com 48 horas. Que aí tá. Eu acho que é isso que eu tô querendo saber, Cláudio. tá devendo e não nega. Eu acho que é isso que eu tô precisando saber. Mas eu acho que... Não, realmente hoje a gente está com uma demanda... Isso parece que é uma coisa boa, né? Então, mas... tem questão de máquina, tem questão de pessoas, mas hoje a gente tem um problema grande e bom que é que a gente não consegue, a gente ainda não está conseguindo entregar tudo, porque a gente está criando muito pulmão. Tanto que, você sabe, né, a gente nem acaba nem espalhando, nem ofertando muito algumas automações até se a gente criar. Hoje a gente está lá, não tem produção lá, hoje a gente vai fazer bombas. Vamos lá, estamos fazendo bomba, estamos fazendo só bomba. Porque é a parte principal hoje do E mais demorado. E mais demorado. Não tem o que fazer, né? Não adianta. E a gente está falando também muito de máquina, na automação falando de máquina, mas o Fábio ele trabalha com os moldes, né? Então, para cada tipo de aplicação, tem que ter um berço, alguma coisa, um moldezinho, seja injetado ou vazado, né? Precisa do molde, então... tem algumas partes dos equipamentos que não é produtivo, que não é customizado. Então, que nem bomba é uma coisa comum para todos os equipamentos. Tanto que vai... acho que a gente tem 3, 4 modelos de bomba lá, que vai, claro, dependendo do nosso produto, mas a gente vai usar elas de alguma maneira. Agora, se a gente pegar lá um molde mudando um pouco de tecnologia, voltando para máquinas de fazer sobreinjeção, de LPMS, você precisa construir um molde, uma cavidade específica para um produto. E não tem jeito. A gente tem que passar pelo projeto, passar por usinagem, protótipo e para aprovação. Então, são projetos que tomam muito estudo, muito tempo para ele concluir. Mas a gente tem tudo isso, desde a parte do desenvolvimento da máquina, do molde, das resinas, até mesmo produções. Então, eu quero produzir, mas eu produzo a quantidade que eu preciso fazer muito pequena, ou é um lote específico, eu quero terceirizar. Então, a gente acaba também tomando essa produção internamente, a gente acaba fazendo lotes pilotos ou pequenas produções. Só que quando calha, o Brasil é um país bem complexo com essa questão de tributação e de logística. Então, acaba sendo inviável. Se o cara tem um volume grande de produção, logisticamente é inviável ele mandar para a gente como nota fiscal de industrialização, a gente industrializar, devolver, então é imposto daqui, imposto de lá, aí devolve, e cobra nosso serviço, nossa margem. Então, acaba sendo inviável, na maioria das vezes, para média escala, grandes produções, que a gente prefere internar mesmo a produção. Perfeito, acho que... Outra coisa também que eu lembrei agora que é importante, que é a Protecton, ela faz fracionamento da resina de acordo com a embalagem e o processo do cliente, né? Então, uma bisnaga ou um potezinho, tudo de acordo com a linha de produção do cliente, é fracionado a resina. A gente acaba tendo algumas embalagens especiais aí para atender todos, como eu falei, a gente tem lá tambores de 250 quilos que vai para certos
tipo de cliente, algumas indústrias, mas a gente acaba tendo que ter embalagenzinhas aí de 200 gramas, 400 gramas, 1 quilo. Então, baldes especiais, baldes que encaixam em máquinas, seringa. Então, essa questão de embalagem é até bem complexa e pertinente aí o ponto do Cláudio, porque a gente é flexível de fazer isso. Imagina, você vai pedir isso para uma indústria alemã. Isso aí inexiste fora do nosso meio aqui, fora do Brasil. O cara fala, fazer isso nos Estados Unidos, o cara dá risada. Eu falo isso para alguns amigos meus da China, qualquer coisa astronômica. Então não é nem tambor de 250 quilos, né? O negócio é caminhões, né? Estados Unidos, porra, aí ele fala, cara, como que eu vou fazer isso? É o que o Fábio falou, né? Desde o cara que faz o chaveirinho na garagem até... Vixe, tem, né? Então, e essa é a realidade do Brasil. O Brasil, infelizmente, ainda não tem muita tecnologia, muita demanda, né? A demanda é muito, muito difícil. Ao mesmo tempo que a gente está falando aí de automação, né? A gente tem que tomar cuidado porque não tem toda esse campo, né, para a gente trabalhar aqui dentro, né? Tem muitas restrições, né? Pois é, a gente tem empresa aqui, né? Tem no México e nos Estados Unidos. A gente vê a grande diferença lá, tudo sempre muito mais fácil fazer negócio, recursos, a facilidade de você... Esse exemplo que eu dei aqui de fazer industrialização, cara, você vai fazer isso nos Estados Unidos é muito mais simples, muito mais prático do que eu exporto alguma coisa para os Estados Unidos, eu gasto é muito mais complexo eu mandar para lá aqui do que receber lá. Receber lá, eu mando para a empresa depois que eu recolho o imposto. Aqui, para sair daqui, eu já tenho que ter pago todos os impostos. Então, você vê que o ambiente mesmo do Brasil é complicado de ter negócio, de fazer negócio. Eu acho que isso daí faz parte do Business Brasil, né? Né? Mas é legal. Mas de tudo que nós falamos aí hoje, então, né? Resumindo, né? Máquinas, produtos, aplicação, o melhor desenvolvimento. Hoje, né, a Protectronics tem a solução completa. E eu queria saber aí hoje, né? Você comentou que já tem alguns parceiros, né? Clientes parceiros, como nós chamamos dentro da Protectronics, né? Teve algum case de sucesso aí que nós recebemos um bom retorno do cliente? Alguma coisa aí que chamou bem a atenção hoje? Claro. A gente pode citar, não vou citar o nome do cliente, que eu acho que a gente não pediu uma autorização também, né? Mas é uma indústria de médio porte aqui da região de São Paulo, que foi um dos clientes que a gente mandou para as máquinas para fazer o teste, e ele teve uma redução assim de pelo menos uns 20% de scrap, né, de perda, né, do processo, porque, como o Cláudio falou, o cara vai mexendo no pote ali, a menina saiu para ir no banheiro, voltou, já estava tudo curado, né, a resina. Então, só nisso aí, uma redução de 20%. Assim, a gente tem que incentivar, tem que ajudar os nossos clientes a tornar eles mais competitivos, até mesmo muito mais ainda competitivo contra o pessoal, quem está de fora, né, quem não produz no Brasil. E a máquina lá, trabalhando a todo vapor, sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça. De vez em quando o Cláudio vai lá, dá uma inspecionada lá, mas nem gasta muita energia lá. Não, mas acho que isso é interessante. É bom para nós também da área comercial, né? Não só eu, mas nós temos a equipe toda, né? Dentro da área comercial aí. Somos divididos em 4 aí, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Nós podemos falar aí e ter a segurança de estar no mercado e falar assim, conseguimos atender de ponta a ponta, conseguimos atender com qualidade, né? Conseguimos trazer, né, um possível, vamos dizer, um problema do cliente para dentro de casa, né? E ajudar na solução, né? Nem sempre é só vender uma máquina, né? Que isso o Samuel sempre comenta com a gente. Pessoal, vamos trabalhar junto com o cliente, não é um cliente, né? É um parceiro, então tem a questão de fazer um comodato aqui, vamos entender ali aonde que nós podemos melhorar, e eu acho que é isso que nós queríamos passar hoje um pouco aqui, entender, explicar, né? E deixar também para todos aí, né? O que o pessoal quer
que a Protectronics traga, né, para o mercado. Hoje nós temos especialistas em todas as áreas, temos aí uma equipe bem completa. Acho que deu para ver um pouquinho aí, né, o Fábio na parte de mecânica, o Cláudio ali na parte de automação, o Samuel com a mente pensante, né, e nós aí brigando para conseguir... Até vou fazer uma questão para você que eu acho que é pertinente, assim. Qual que é a maior restrição, assim, que você recebe, assim, você vai fazer... Porque ainda existe um estereótipo contra vendedor, né? Quando o cara fala, não, vendedor, eu sou daqui e tal, sou da parte de vendas, comercial, tal, eu queria me marcar com a engenharia ali para discutir. Cara, na maioria das vezes, vendedor, o cara vai vir aqui me encher o saco, vai trazer um negócio. Então, eu via muito isso, eu vim da área comercial, né? 15, 20 anos atrás, existia um estereótipo contra... Desse sentido para vendedor. Hoje em dia você acha que existe uma barreira ainda ou não? Como que tá? Não, existe a barreira, né? O que a gente sempre fala, né? Quando você liga e você não tem um contato direto, né? O pessoal fala muito de QI, né? Mas você ter ali aquele processo ali dentro, né, da empresa. Eu entrei, sou o Alan, eu quero apresentar para vocês. A pessoa já vem. É mais um que vai vir aqui falar um monte, só quer me vender alguma coisa, né? Mas será que é somente vender ou ele quer entender a sua dor e trazer uma solução, né? Eu acho que isso daí, da forma que nós trabalhamos interno, né? Nós gostaríamos de ser recebido assim, né? Hoje, todos os clientes que chegam até nós tentamos entender e tentamos trabalhar dessa forma. E isso é o maior ponto que eu vejo, né? Eu queria falar com o seu pessoal da engenharia, porque ele acha que é o quê? Ele vai vir vender alguma coisa para a minha pessoa da engenharia e é mais um gasto, né? Mas não é um gasto. Na verdade, a gente está tentando entender ali, né? Ou saber onde a gente pode agregar. Bem isso mesmo. Existe esse estereótipo ainda, mas a gente cresce muito por indicação. Então, um cliente que comprou, que tem um amigo e tal, isso acaba... É gostoso de ver o crescimento da empresa sendo orgânico por conta disso, por conta de indicação. O cara que comprou, gostou, indicou e tal, e vai crescendo. Mas eu vejo bastante esse problema, essa questão da gente ser tratado como não como um amigo, não, né? Isso. Não é aquela pessoa que vai ser bem-vinda no começo, né? Só que ele também não quer escutar o que eu estou trazendo para ele, né? E as pessoas são muito restritas à mudança, né? Você vê, eu vejo muito disso, vamos mudar isso aqui para cá, aqui, porque você vai ter tanto benefício. Eu vejo, em geral, é acomodado, né? O seu processo produtivo está funcionando e está saindo lá o produto, mesmo que seja com falhas, ou ele não quer mexer. Então você vai trazer alguma ideia de fora, tem muitos que ficam restritos, não querem aceitar, né? Eu não tenho tempo para te ouvir, né? Mas eu quero ter mais tempo para trabalhar, né? Ele acaba sendo incoerente, né? Eu não tenho ali 15 minutos para te ouvir. Que de repente a gente só faz isso. A gente vê isso todos os dias. Então é muito mais fácil para a gente olhar ali e ver algum ponto de melhora. E não é nem que a gente vai impor um ponto de melhora, a gente quer discutir essa possibilidade. Porque, obviamente, né, tudo que você vai fazer, você vai mudar algum ponto, algum processo. Então, que seja só para melhor, né? A gente sempre tenta buscar o melhor. Uma visão de fora, né? Hoje nós tomamos todo o cuidado, né, para não passar nenhuma informação de um cliente para outro, né? Isso. E isso a gente tem a plena ciência, só que assim, a experiência de todos aqui, né? Todos sênior, né? O Cláudio, qual a experiência que você tem, Cláudio? Quanto tempo você está no mercado? O que você pode trazer para mim aí de solução? Né? O Fábio, quantos mods você já não fez até hoje, né? O que você não pode trazer para a gente, né? O Samuel, com toda a experiência que ele tem aí no mercado comercial, na indústria. Então, assim, eu acho que isso que é o importante para nós, né? Trazer para dentro de casa, vamos discutir junto. Vou te mostrar uma visão. Você vai aceitar ou não, né? Eu acho que é esse ponto aí. A restrição hoje me ouve 15 minutinhos. Porque eu não venho aqui para falar, né? Na verdade, eu peço para ser ouvido, mas quem quer ouvir sou eu.
o que você tem aí de dor, né? Em geral, a gente consegue trazer, assim, nunca tem coisas que a gente vai bater o olho aqui, o Fábio vai analisar e falar, não, isso aqui não tem viabilidade técnica, não pode, não dá. Porque, por conta disso, disso e disso, então a gente tem uma pré-análise. Mas dificilmente a gente começa evoluindo um projeto e a gente não consegue trazer algum benefício que seja produtivo, que seja financeiro. Em geral, a gente sempre traz algum benefício final para o nosso parceiro, né? Eu trouxe, tem o LPMS, né? Trouxe um cliente, falei, mostrei para ele, falei, nós temos a máquina assim, desenvolve tudo na Protec. Perfeito, eu quero isso daí, né? Aí a gente foi conversar junto, falou, Samuel, tenho esse projeto assim, assim, assim. Ele veio para mim e falou, não, esse daqui não funciona. Não adianta, tem coisa que realmente não tem viabilidade, assim. Não vai viabilizar. E aí você vai gastar energia num projeto, numa coisa que por experiência a gente sabe que não vai. Então todo mundo quer aquela resina que, eu brinco até que tem, na química, né, a gente tem um efeito colateral. Então o cara quer uma resina monocomponente que cure a temperatura ambiente, que não precisa ser armazenada em geladeira e que cure em 5 minutos. Sabe, é tipo um milagre. Não tem como, não existe isso. Não existe, é uma utopia, né? Não tem alguma coisa perfeita. Então, se você vai ter uma coisa, um produto com menor viscosidade, automaticamente ele não vai fluir. Ele vai fluir mais, né? Então, ele vai começar a passar por aberturas que não deveria passar, agora está passando, então peraí. Então, você incrementa a viscosidade e ele não preenche tudo. Então, tudo tem um efeito colateral e a gente sempre vai tentando entender. Recentemente, semana passada, teve um problema lá que a resina não estava fluindo. Eu falei, mas é óbvio, tem um bolsão de ar, né? Na hora que ele aplica a resina, sobra um bolsão de ar que a resina prende e acaba não saindo. Aí aquilo lá vai para a cura, quando chega no final da cura, ela estoura e fica um aspecto cosmético feio, né? Então é simples. Mudando poucas coisas de pontos de processo, ou o caminho que a resina está indo, ou o ponto de aplicação, ou de repente ter uma mesa vibratória, isso tudo a gente consegue analisar para trazer um resultado final satisfatório. Eu acho que é isso que nós queremos ouvir toda vez que eu chego no cliente. Exatamente. Eu quero chegar e falar pouco e ouvir bastante, né? Isso, exatamente. Quando eu peço para falar, né, com um cliente, eu ligo, eu queria agendar 15 minutos. Não tenho 15 minutos. E de repente a gente vai, pede os 15 minutos e é para trazer um grande benefício. E, cara, a gente sabe que tem muitos lugares que dá para melhorar muito, dá para tornar um negócio muito competitivo, um produto muito robusto, muito bonito. A gente vai... Acho que a melhoria tem que ser uma melhoria contínua, né? Nós buscamos isso todos os dias, né? No que nós desenvolvemos aí, eu acho que isso daí trazer para o cliente também, eu acho que fica bem interessante aí esse papo nosso. Eu acho que esse primeiro Protec Talks, eu acho que foi bem produtivo, acho que conseguimos passar aí um pouco do... Espero que a gente tenha conseguido aí transmitir um pouco de experiência, um pouco de ideia aí do que a gente pode fazer, né? E acho que a gente pode fazer outras rodadas aí com algumas coisas mais específicas, por exemplo, vamos pegar um sensor de efeito Hall, assim, trazer bastante desdobramento do que do tamanho, assim, dá para fazer muitas, dá para fazer um menos e mostrar mais. Dá para fazer um por dia aí dá para a gente melhorar aí. Vamos ver se isso aqui acaba, se essas ideias que a gente está falando aqui abre um pouco a cabeça também de quem está ouvindo, de quem está assistindo, de trazer algumas coisas. A gente vê que o pessoal, por exemplo, você falou de máquina de lavar roupa, né? A gente tem os produtos que são usados, né, para fazer encapsulamento da placa, e vários vídeos que a gente assiste no YouTube, o pessoal recomendando nossa resina para fazer esse serviço. O pessoal de manutenção é um público que a gente acaba não conseguindo atingir, porque o cara que faz manutenção, ou o cara robista que vai ali e tenta... vai consertar a máquina de lavar da casa dele mesmo, então procura na internet, e é um público que a gente diretamente não consegue ter um vendedor, ter alguém para atender, né?
Então a gente acaba tendo um e-commerce lá que o pessoal... E aí esse pessoal que utiliza e que acaba fazendo um institucional aí de como... Institucional não, como que é uma... passo a passo. Um passo a passo de como usar, de quanto, enfim. E acho que mas a gente pode trazer algumas coisas mais específico por indústria, né? Eu acho que se o pessoal quiser deixar também, né? Umas algumas perguntas aí. Ou até mesmo, né? Alguns temas que seria interessante nós trazermos aí. Eu acho que nós conseguimos aí fazer os próximos e cada dia trazer uma pessoa diferente, trazer parceiros novos para falar sobre as aplicações. Eu acho que isso agrega bastante tanto para nós, né? Que estamos aqui aprendendo, né? Aprende um pouquinho mais, escuta um pouco mais, né? Porque a hora que você estiver na frente do cliente, você vai ter esse insight, né? Exatamente. Isso... Nós estamos disponíveis, né, nas redes, YouTube, Instagram, LinkedIn. Eu não sou muito bom nessas coisas, por isso que eu tenho um time de marketing bom aí para cuidar. Eu gosto muito da parte técnica aqui, junto com o pessoal lá. A gente fica lá quebrando a cabeça lá. É o que eu gosto, é onde eu mais atuo. Mas a gente tem um time muito bom aí de comercial, de marketing que está trabalhando nisso. Eu só vou lá criando... Vocês trazem a demanda, a gente vai criando as soluções aí. A gente lançou aí um produto, acho que é um dos primeiros produtos que a gente lançou aí para o mercado de varejo, né? Que é uma coisa totalmente fora do que a gente fala, mas o Protect Box lá, você já viu, né? Então, uma coisa que... agora tem o Protect Talks, Protect Box, Protect Bond, Protect... Tudo do Protec. E é de passo em passo, né? Você vai ser o Protequinho. Nosso mascote. Meu Protequinho. Você vai vir de verde aí na próxima. O que você acha? Não, pode ser. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos aí por esse primeiro Protec Talks, né? Vamos encerrando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí no comentário para a gente responder para vocês. Se tiver alguma sugestão, né, não esquece aí de curtir, compartilhar com os amigos, compartilhar nas redes sociais, né, procurar a Protectronics para saber mais também, né. Se ficou interessado em alguma questão, pode procurar, né, no @Protectronics e nos vemos nos próximos Protect Talks.